Rogério Correia. Damos início aqui à coletiva. Tiago Pastor, por favor. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zada. Bom dia. Aqui é o pastor Tiago da página Voltar Notícias, né? Nós estamos ao vivo aqui agora. Minha pergunta, né, vai para o Zada. Zada, sobre o planejamento do Volta Redonda, vocês enxergam a janela no meio do ano como uma mudança de rota, né, trazer jogadores com perfil, né, técnico de Série B e também acostumados a disputar essa competição, principalmente para dar um equilíbrio no elenco, né, para a continuidade do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Thiago, aos ouvintes aí da live. Em relação ao planejamento, né, ele, sem dúvida nenhuma, a gente visualizou uma situação, né, quando a gente contratou os atletas, e o futebol ele é muito, muito dinâmico, né, e não tem receita de bolo. Então, claro que hoje a gente olha e essas primeiras 10 rodadas, que eu acho que vai dar mais ou menos até a abertura da janela, vai com certeza ter que a gente refazer algumas pendências que a gente está notando. Eu acho que principalmente mais no setor ofensivo. Eu acho que a gente está precisando de... isso aí é uma análise nossa, uma força maior de ataque, os jogadores do último terço com um pouco mais, talvez, de experiência na competição. Mas, cara, é importante a gente ter essa análise fria do nosso elenco. Claro que a gente está muito, muito tranquilo em relação ao que a gente poderia ter feito dentro das condições do clube, tudo que foi oferecido e nas condições. A gente sempre teve muitas oportunidades de contratar alguns atletas, mas acabava chegando na reta final e hoje em dia a parte financeira ela fala muito alto e a gente acabava não conseguindo fechar com muitos atletas que estão em concorrentes nossos nessa disputa aí financeira. Mas, com certeza, para a próxima janela, nós vamos ter que buscar aí, reforçar ainda mais. É uma coisa que, normalmente, a gente vai ter que recalcular aí essa rota aí depois dessa primeira janela. Agora minha pergunta do técnico Rogério Correia. Aliás, você mais uma vez, falando sobre a Série B, como você avalia essa competição no todo? Né? As dificuldades que o Volta Redonda está enfrentando, né, nessa competição, como fazer uma equipe tão distante na parte financeira, né, competir nesse campeonato brasileiro da Série B diante de outras equipes que têm um poder financeiro maior do que o do Volta Redonda. Então, trazer para a torcida essa realidade dessa Série B do campeonato brasileiro para a equipe do Volta Redonda. Boa tarde a todos. Obviamente é uma dificuldade grande. É a minha primeira Série B, como do clube, também nesse novo formato, como de muitas pessoas aqui do clube aqui. E, obviamente, a gente imaginava uma situação e encontramos outra. O que eu vejo nos jogos ali é um campeonato de muita disputa física que aproveitam a oportunidade que tem. Tanto que a gente vê que os jogos aí, a maioria 0x0, 1x1, 1x0, 2x1 no máximo ali, um ou outro jogo que destoa um pouco mais e tem um pouco mais de gol. Mas fora isso, são jogos com menos gols, muita disputa. E eu acho que o Volta Redonda acabou pecando um pouquinho nesses jogos, nesse quesito, na aproveitar a oportunidade. Eu creio que só no jogo contra o Novo Horizontino a gente não criou mais situações que nossos adversários. Mas foi um jogo bem específico, onde nós sabíamos que íamos sofrer muito mais do que jogar, mas teríamos que ter jogado também. Não foi não foi uma noite muito boa para a gente na parte ofensiva, mas defensiva muito boa. E nos demais jogos, por mais que a gente não tenha feito gols, por mais que tenha pesado essa parte, eu creio que a gente tenha sido melhor que o nosso adversário, tenha criado mais oportunidades que o nosso adversário, tivemos mais a bola que nossos adversários. E eu acho que para a gente trazer para cá, é o que a gente vivenciou um pouco na Série C. Nós também, lá éramos a 16ª folha salarial da Série C. Né? E nós conseguimos, ano a ano, ir progredindo até que a gente conseguiu o acesso e o título. E eu acho que da forma que a gente está buscando primeiro, organização tática dentro de campo e a qualificação dos nossos jogadores, o entendimento. E o que eu vou falar agora também pode ser que parecer até um pouco maluco, né? Mas eu creio que a gente está muito próximo de começar a conquistar as vitórias, né? O primeiro gol saiu numa jogada linda do Gabriel, né? Eu acho que
por mais que a gente não esteja com a maior confiança do mundo, nós estamos produzindo essa confiança no dia a dia, nos treinamentos, buscando isso, com a confiança dos jogadores, passando isso para eles, recebendo também o feedback ali entre a gente. Eu acho que a gente vai dar a volta por cima. E o melhor de tudo é que uma vitória nossa, a qualquer momento, a gente sai da zona de rebaixamento. Encaixa 2, 3 vitórias ali em sequência, a gente está no meio de tabela já e já está brigando por outras situações. Então é muito importante nós termos a consciência que nós estamos num processo, e esse processo às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas nós vamos conseguir entrar no eixos. Leonardo Dantas, que é o Rogério Vale. Rogério, como é possível melhorar o desempenho do ataque com o elenco que você tem à disposição, já que foram feitas mudanças na escalação e mesmo assim o rendimento segue abaixo do esperado? Então, trabalhando. Como a gente vem fazendo aqui, essas semanas, agora, esses últimos jogos, a gente quase não teve treinamento, foi um jogo atrás de outro, com muitas viagens, então a gente acabou não tendo muitos treinamentos que a gente pudesse aproveitar. Hoje já foi um treino muito diferente, já foi um treino que a gente buscou a qualificação individual dos atletas, e o dia a dia, conversas que a gente vem produzindo aqui, de melhoras táticas, de melhora individual, de buscarmos essa confiança para que o jogador possa entrar em campo e ter esse respaldo e conseguir fazer melhor os últimos passes e as finalizações melhores. O presidente chegou a citar o Ítalo Carvalho em uma entrevista. É um nome que interessa no Tasso? Algum tipo de negociação aberta? Então, na verdade, o Ítalo, ele tem contrato, né? Ele está emprestado e é um atleta que, de falar que o Ítalo não tem porta aberta no clube, seria uma loucura da minha parte, até mesmo devido às circunstâncias. Só que tudo tem que ser analisado. O Ítalo hoje tem uma realidade financeira muito diferente do que ele teria aqui. Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser conversado com o representante. Agora, essa parte de escalar e de definir se o atleta tem ou não condição de estar aqui dentro do clube, cara, ela é clara entre nós. A parte da diretoria, a parte técnica, todos nós aqui entendemos que ele é um atleta que é muito bem-vindo. Agora, até a gente definir do retorno dele, tem algumas situações que a gente precisa alinhar, tanto com o próprio atleta, com o representante e dentro das condições do clube. Outra pergunta do Rogério Vale a você, Zada, é o seguinte: a diretoria considera que a preparação para a Série B foi adequada e que os resultados condizem com a dificuldade da competição, ou a campanha até aqui mostra que outros movimentos de mercado deveriam ter sido feitos? Então, a gente vai entrar numa roda gigante nessa pergunta, né? No sentido de que a gente tentou, dentro da nossa estrutura, primeiro, melhorar a estrutura física do clube, tanto que hoje a gente está aqui no João Avelange, tendo essa condição que a gente estava num processo de estruturação do centro de treinamento lá do Oscar Cardoso. A gente ia construir lá e a gente já tinha feito obra, já tinha ido atrás de arquiteto, temos o projeto pronto, era isso. Aí apareceu a oportunidade de vir para cá. Então, a gente mudou a rota para que a gente possa ter uma estrutura melhor. O clube está se estruturando na parte física em geral, tá tendo melhoras, melhorou lá a sede, está fazendo toda a parte. Talvez a gente pudesse fazer um pouco mais, acho que sim, mas isso é um processo. Nós demoramos ainda na Série C muito tempo. Talvez a Série B, pelos resultados, talvez não, tenho certeza. O time começou mal com 4 derrotas, com 3 derrotas no empate, e agora está indo aí ainda está lá na zona de rebaixamento, é o último colocado. Eu acho que isso é ruim pro ambiente, mas a gente tem consciência aqui que a gente sempre teve um trabalho de médio a longo prazo. A Série B, ela é uma competição muito distante. E hoje você falar de 4 derrotas nesse período curto, ela assusta. Mas a gente pode entrar num outro caminho de não perder, de conseguir pontuar. E a gente tá em ter outra visibilidade. Isso vai respaldar o trabalho, vai respaldar o investimento que é feito. Daqui a pouco a gente vai estar elogiando. Valeu muito a pena ter vindo aqui para cá, para o João Avelange, tendo investido. Agora, de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, faz a gente repensar. Poderíamos ter feito alguma coisa diferente? Poderíamos. Mas, como o Rogério já falou aqui, cara, é uma competição nova. A gente está tendo muita coisa que a gente está aprendendo. A gente visualizou alguma coisa na Série B e a Série B ela se demonstrou muito diferente. Poderíamos ter feito alguma coisa diferente? Eu acredito que sim. Mas isso a gente está tendo que descobrir com o pneu, com o carro... Estamos tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento.
E isso é mais difícil. Mas nem por isso falta trabalho, falta empenho. A quantidade de profissionais que estão aqui envolvidos do clube, todo mundo está diariamente envolvido em melhorar essa situação. E essa situação é incômoda para todo mundo. O torcedor ele tem razão de criticar, mas é muito mais fácil para o torcedor analisar ali o resultado. Não ganhou o jogo. Só que o Volta Redonda é um todo, é muito maior do que só simplesmente o jogo. O jogo é o produto final. A gente quer ganhar o jogo. Mas a gente tem muitas setas dentro do clube para que as coisas aconteçam. Márcio Moura, bom dia para vocês. Do Voltaço Notícia, a pergunta vai para o Rogério. Referente ao último jogo, a gente viu 7 desfalques do time. Qual está sendo a principal dificuldade em estar repondo esses jogadores? E a gente também pôde perceber que teve 3 jogadores da base que estão compondo. Eles vêm para compor o elenco ou eles vêm para ter alguma chance de estar jogando o Brasileirão aí, no caso, nessa situação que o Volta Redonda se encontra com essas baixas de alguns jogadores? Então, essa questão de lesões, de começar suspensões agora, como foi o caso do Pierre também, são preocupações que a gente teve lá no início, né? Por isso a gente está com um elenco com 3 atletas de cada posição para que a gente pudesse não passar alguma dificuldade nesses momentos. Mas óbvio que quanto mais você mexe, mais o time se desestrutura, menos coletividade tem, e algo que a gente está tentando buscar é a coletividade. São 18 jogadores novos que chegaram, então requer tempo, requer jogo, e isso para a gente é muito importante. E essas dificuldades são normais. Tivemos algumas situações de lesões, né, de pancadas, caso do MV, caso do Barra, musculares, caso de outros jogadores, e isso não tem como mudar. Em relação aos meninos, são jogadores que fizeram um bom desempenho no Campeonato Sub-20, onde a gente está precisando aqui, a gente perdeu alguns jogadores, agora o Du, que é por mais tempo, que vai ser caso cirúrgico. A gente subiu eles para que a gente pudesse ver eles de próximo aqui, como eles vão se adaptar também, né? Porém, se eles estiverem bem, obviamente vão ser relacionados sem problema algum, a idade não interfere em nada. Rogério, do Leonardo, do Esporte.com. Rogério, o próximo adversário é o Paysandu. O último jogo entre as equipes foi bastante conturbado. A arbitragem, inclusive, foi protagonista daquele jogo. Quais lembranças você tem disso? E como vai ser reencontrar o Paysandu agora na Série B? As lembranças é boas e ruins, né? A gente venceu o jogo, porém aquela bola na trave do Samuel ali poderia ser o acesso daquele ano, né? Mas a equipe Paysandu é uma equipe que vem agora, não está tão bem na competição, né? Porém vem de um título da Copa Verde, então que dá um ânimo maior para eles. Hoje eles jogam contra o Bahia pela Copa do Brasil, é uma coisa que dá um respaldo para eles também, porque eleva o nível de competitividade deles, né? É uma equipe muito bem organizada pelo Luizinho, e a gente está organizado, a gente está pronto para enfrentar. Estamos acabando a análise deles já, para que a gente possa alinhar e ver a melhor estratégia, a opção dos melhores jogadores, para que a gente possa colocar em campo e buscar a vitória no sábado, algo que vai ser muito importante para a gente. Existe uma confiança muito grande do clube no seu trabalho. E esse é um cenário raro no futebol hoje em dia, tendo em vista a rotatividade dos técnicos. Queria que você falasse sobre esse cenário em nível nacional e sobre a razão de os treinadores sempre serem os primeiros alvos em um momento ruim. Então, esse quesito, obviamente, é muito mais fácil, principalmente nesse momento onde você não pode contratar jogador, é muito mais fácil você liberar um treinador do que contratar outros jogadores, né? E isso, aqui no Volta Redonda, graças a Deus, eu tenho uma estabilidade um pouco maior, né, devido ao bom desempenho que eu tive desde que eu cheguei aqui, conseguindo todos os objetivos do clube em todas as competições que a gente participou. E isso também, muito importante pelo Zada, que acompanha nosso dia a dia aqui também, que vê também o que eu trabalho, que as coisas, o que pode estar faltando, o que não pode estar faltando, tem as cobranças deles também para cima de mim também, para que a gente tenta acertar da melhor forma possível. E isso acho que é importante também, porque os jogadores também te olham de outra forma. Muitas vezes em outros clubes aí, o jogador vê que o treinador está caindo, já não, o cara que está de fora já faz um corpo mole ali, não treina da melhor forma possível. Se perder ele vai cair, eu posso ganhar a chance. E aqui fica um pouco diferente, porque a estabilidade que tem aqui faz com que o jogador busque a melhora dele, porque senão vai acabar ele saindo e não o treinador. Rogério, a pergunta também é para você, né? Em relação ao jogo contra a equipe do Paysandu, se o Pierre voltar para a equipe titular, será a 6ª equipe diferente que você vai escalar em 6 rodadas.
E uma pergunta muito, né, latente também na torcida é a parte psicológica dos jogadores, né, aquela ansiedade, nervosismo, né, pela primeira vitória. O gol saiu, mas você acha que isso tem atrapalhado o desempenho da equipe? E também, se voltar, se tem algum psicólogo na equipe profissional? É uma pergunta também muito latente, né, entre a torcida. Então, o PR é um jogador fantástico, é um cara que foi titular desde que chegou aqui, ele foi titular todos os jogos, né? É um cara muito importante na nossa estrutura tática, é um líder, apesar de ter 21 ou 22 anos, é um líder dentro de campo, foi capitão na última partida que ele jogou, e obviamente vai voltar à equipe. E sobre a confiança, obviamente, não só o Volta Redonda, mas qualquer time que não vem, vem de vitórias, ele sente o baque. Principalmente jogadores que. Nós temos 18 jogadores que chegaram aqui novos aqui. Os caras não venceram com a equipe do Volta Redonda. Obviamente, eles se cobram também internamente, até porque vieram para um time que é muito vencedor. Né? Mas a competição, ela te dá. Traz as dificuldades. E nós, mesmo abalados, como eu falei com eles, mesmo a gente sem confiança 100%, nós temos que produzir ela. Não é uma coisa que se compra. Na farmácia não é uma coisa que se compra em qualquer outro lugar. Nós temos que produzir a confiança. E a confiança vai produzir a gente buscando na nossa memória os nossos melhores momentos. Como a gente foi feliz no passado, no meu trabalho, os jogadores, os centroavantes, como eles faziam gol, como eles comemoravam, que aquilo ali traga bons fluidos para eles possam levar para o campo. E aqui a gente passa a maior confiança possível. Faça o que der na cabeça de vocês, faça tudo com maior confiança. Se acertar e errar, faz parte do processo. O que não pode, a gente tem medo de errar. Né? Então, o que a gente está passando, eu tenho muita confiança. Eu juro para vocês que eu tenho plena convicção que nós vamos conseguir dar a volta por cima, as coisas vão entrar no eixo e a gente vai conseguir se acalmar um pouco mais na competição. O clube sempre ressalta a importância da austeridade e da responsabilidade financeira. E isso parece uma diretriz da gestão. Mas tendo em vista as dificuldades da Série B, é possível que o Volta Redonda faça movimentações mais arriscadas financeiramente na próxima janela de transferências? Sim, com certeza ao longo dos anos a gente sempre teve muita, vamos supor, pé no chão, né, em relação às contratações, sem fazer nenhum tipo de loucura. Não é o nosso perfil fazer qualquer tipo de contratação que cause algum risco, algum dano ao clube, mas assim, com certeza nós vamos ter que talvez ir para um degrau acima em relação a isso, porque a competição pede esse tipo de atleta. Então, mas é uma coisa que é conversada, não é nenhum tipo de decisão que a gente vai tomar de cabeça quente. Claro que a água tem subido e a gente está muito, muito consciente que na próxima janela nós vamos ter que buscar esse tipo de perfil de atleta, mas claro que respeitando aí a maneira como o clube sempre trabalhou. Uma pergunta do Esporte.com sobre o Chay, um dos jogadores que o clube se esforçou para trazer no início da temporada. Já é um assunto encerrado, a questão de aproveitá-lo, e por que a contratação dele não deu certo? Então vamos lá, vamos falar sobre o Chay, não só o Chay e o Wallace, né? Na verdade são dois atletas que hoje não fazem parte do nosso dia a dia, né? São atletas que estão treinando, apesar de terem toda a estrutura do clube, estão treinando num grupo que a gente denominou de G2. Como todos os atletas que ao longo dos anos, a gente sempre teve em alguma situação essa do atleta não se adequar, porque quando você contrata, você quer que o atleta se adeque à cidade, ao dia a dia, e infelizmente não aconteceu, não deu liga com o Chay. Ele teve a oportunidade dele, teve as chances dele, e nós decidimos de uma forma em conjunto que não seria uma situação de continuidade, porque ele não estaria, nesse caso, nem ele, nem o próprio Wallace, apresentando aquilo que a gente quando contratou. Então, hoje o assunto está exatamente definido em relação a retorno, a volta. A nossa posição ela é bem clara. Hoje o Chay não faz parte da sequência do Campeonato da Série B. Vamos esperar a próxima janela, se aparecer alguma possibilidade dele se seguir no caminho, tanto ele quanto o Wallace. A gente fez esse movimento, eu acho que ele mesmo fez, porque ele já sabia disso, só que hoje ele tem a janela de transferência que está fechada e
só poderia ir para um time de Série D, e talvez isso também não seja o ideal para ele, da forma como ele pensa. Mas, cara, em relação a não dar certo ou a dar certo, isso pode acontecer com qualquer um. Então, às vezes, você faz uma visão e uma contratação de um atleta para que ele venha e entregue mais. E o Chay poderia ter feito isso, que era um atleta que teve uma história, jogou em alto nível, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram e hoje se encontra nessa situação. E é um assunto muito claro para a gente aqui. Então, assim, é uma definição que tá da maneira como a gente sempre já está, todos vocês, porque toda hora vem essa pergunta, como se hoje o Chay fosse a pessoa mais importante do Volta Redonda. Por que ele está de fora? A gente está perdendo por causa disso. E eu tenho plena convicção que não é por isso. Essa decisão que já estava tomada desde o campeonato estadual, do término do campeonato estadual. Agora para o Rogério. Rogério, a gente vem de 4 derrotas e com poucos gols, né? Fizemos apenas um gol, inclusive foi um zagueiro, um belo gol ali no cruzamento bonito do Sanches. Porém, a nossa formação ela é feita com 2 pontas e um centroavante, basicamente, na hora que ataca, além do Sanches com um outro lateral lá, o Johnny, que vem atacando. Teoricamente, a gente vê que é um time bem ofensivo quando se vai até o ataque. Porém, não estamos encontrando com os nossos atacantes o gol. Pode ser às vezes por causa de algum nervosismo, enfim, uma má fase de algum jogador. Você acha que tem alguma possibilidade de utilizar alguma outra formação tática para algum jogo específico, para, sei lá, povoar um pouco mais o meio-campo, deixar os atacantes com 2 centroavantes? Você acha que tem alguma possibilidade de um esquema tático diferente, referente a um jogo específico? Sim, boa pergunta. Temos sim. Às vezes falta um encaixe, porque muitas das vezes, vamos lá, se você quiser, eu já pensei até para esse jogo agora, mas ofensivamente eu consigo encaixar, mas defensivamente eu não consigo obter esse encaixe, deu para entender? A recomposição entre os jogadores eu perco. Vamos supor, vou te falar, se eu colocar 2 centroavantes hoje, tá ok? Ou eu vou perder muita velocidade ou eu vou perder criação, porque eu tenho que tirar ou um extremo ou um meia, né? Então eu perco ou a criatividade de um meia ou uma velocidade de profundidade de um extremo. E aí, beleza, encaixamos alguma coisa aqui. Porém, a parte defensiva acaba não encaixando com a estrutura até do Paysandu, né? Que é um time muito vertical, um time que busca a bola longa. Então, se a gente despovoar o meio-campo, nós vamos acabar sofrendo muito mais. Então, são coisas que a gente pensa, porém, às vezes, algumas vezes, você tem que encaixar característica de jogador, não só o desenho tático. O desenho tático a gente pode fazer 1000 formações, mas o quebra-cabeça na junção ali, vamos supor, se eu colocar no lado direito o Wellington Silva, Naninho e Yuri, né? Eu vou ficar com um lado com pouca agressividade, com pouca velocidade e coisa. Aí, de repente, eu consigo botar, fica muito jogo, muita velocidade e pouco pensante. Ou eu não consigo ter a recomposição. Então, são coisas pequenas que, às vezes, a gente de fora, é fácil nós falar, vamos tacar com 2 na área lá. Ok. E na fase defensiva, como é que vai ser? Deu para entender? Então, são coisas que a gente tenta pensar, tenta ajustar, faz algumas situações de treinamento para ver se acaba encaixando alguma situação ou não, mas é sempre dificultoso. E por isso que, normalmente, não só a Volta Redonda, mas outras equipes, ela acaba acontecendo quando? No meio de um jogo, onde você está perdendo ou empatando e quer buscar a vitória, e você acaba colocando as situações. Mas, obviamente, é uma pergunta interessante. Tenho essa vontade de aproximar ali Yuri, Matheus e Bruno, mas ainda aqui com os nossos jogadores aqui, a gente não tem a característica para ser uma situação completa, tanto de construtiva como defensiva. Perfeito. Só para complementar, no chat aqui o pessoal está perguntando, a gente está ouvindo também, referente ao psicólogo, que acabou não sendo respondido pelo Zaga, se tem ou não tem. Hoje, na verdade, ela quando foi perguntada, foi até para o Rogério, eu até estava pensando aqui sobre isso. Hoje a gente não tem, e a gente entende que isso a gente tem dentro dessa parte de gestão muitas conversas e muitas trocas com outros gerentes, e a gente vê essa necessidade. Claro que, mas hoje em dia é difícil achar um profissional que
que encaixe no perfil, né? Tem que ser uma pessoa que conheça aquilo do trâmite. Não dá para você trazer uma pessoa de um consultório específico para trazer um psicólogo, né? Tem que ser uma pessoa muito direcionada. Eu andei trocando algumas conversas até com o Paulo Angione, que é do Fluminense, ele é psicólogo de formação até, e sobre isso, para indicar algum profissional, e a gente vai tentar ver se a gente consegue encaixar uma conversa, mas isso é um trabalho que não é simplesmente trazer um psicólogo para um dia e fazer um trabalho. O psicólogo tem que olhar o comportamento, tem que acompanhar o treinamento, conhecer o jeito, então tem que ser uma pessoa que fique fixa no clube, como se fosse mais um membro da nossa comissão. Então, a gente já pensou sobre isso, mas a gente ainda não conseguiu encaixar e encontrar esse profissional. Mais uma pergunta aqui é do Jason Rosada, do Jorge Pereira, do Globoesporte.com. A fala do Rogério sobre gol ser algo caro realmente faz sentido. Os atacantes são geralmente que recebem mais no futebol. E queria que você comentasse sobre a busca do Volta Redonda por um homem-gol. O clube ainda está de olho no jogador dessa posição no mercado? Sim, a gente está sempre analisando. A gente tem um grupo aí que está sempre olhando. A gente continua recebendo ainda opções, né? Toda vez, os representantes, os empresários, a cada jogo que você passa sem fazer gol, acaba o jogo, eles estão sempre oferecendo atacantes e atletas de outras posições, então a gente está sempre analisando. Como eu te falei, a gente está com a janela agora nesse momento fechada para o nível de atletas que a gente está buscando, e a gente vai esperar aí, tentar, quando abrir essa janela, a gente ter essa possibilidade de trazer qualquer atleta que venha para somar. A gente fala muito especificamente de atacantes, mas a gente precisa dar uma encorpada no grupo nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse sobre esse lixo de Série B e como a diretoria analisa este começo de competição. Então, não é o começo de competição desejado, sem dúvida, né? Em 15 pontos a gente ter conseguido pontuar apenas um. Claro que só que a nossa análise ela é muito fria, né? Em relação a números, e a gente aqui dentro do clube entende que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa dar uma resposta positiva em relação a isso. Hoje, analisando sobre as nossas ações, que eu acho que talvez a pergunta gire em torno disso, se as nossas ações elas foram de encontro com o que está sendo feito, porque é o que parece, vocês não se programaram, vocês não tiveram talvez competência para contratar os melhores atletas, por isso que vocês estão nessa situação. Porque a maioria das vezes a gente vê isso, né? A gente que acompanha os comentários, a gente vê. Só que o futebol ele é muito mais amplo do que simplesmente um resultado de que você consiga os 3 pontos. Então a gente entende que ao longo do tempo a quantidade de atletas que a gente contratou, claro que foi um número muito elevado, a gente teria um pouco de dificuldade na formação. Até você montar uma equipe, ela demora. Não é simplesmente você trazer 18 atletas e colocar num grupo e fazer com que eles entendam. Então tem uma dificuldade de entendimento do processo, como é que funciona, como é que é a maneira que o Rogério dá o treinamento, como é que funciona a dinâmica do clube, tem adaptação da cidade, tem atletas que vêm em condições que talvez já venham com uma sobrecarga, que se lesionam quando chegam. Enfim, tem muitas variáveis dentro do futebol e isso acaba afetando. Talvez a nossa grande expectativa e anseio é que a gente consiga diminuir esse tempo de adaptação, porque a gente mantém aqui um grupo muito tranquilo, um grupo bom de trabalho, para que a gente possa, ao longo dessa competição, que é uma competição que vai se estender durante ao longo todo, a gente encontre esse caminho. Mas a gente entende que todos nós, tanto da parte da diretoria quanto do dia a dia de todos os funcionários, ele está sendo de aplicação. Nós estamos nos aplicando ao máximo e tentando sair dessa situação, porque ela é muito incômoda. Agora com o Rogério, mais uma vez vamos falar de tática. Era um jogo contra a equipe do Atlético no último domingo, né? Logo no começo do jogo, o Voltaço toma um gol naquilo que a gente falou no campinho, né? Os 2 laterais jogando de forma avançada, então tem aquele lançamento nas costas, né, do Johnny, e não sei se o Pierre estava suspenso, né, e o Pierre costuma fazer a linha, né, ali do terceiro zagueiro, dando a possibilidade para o zagueiro fazer a cobertura. Isso não aconteceu no jogo contra o Atlético nesse lance. E a equipe do Paysandu tem o Rossi, que é um jogador que é muito agudo pelos lados de campo. Então, como neutralizar o Rossi, né, num esquema que os 2 laterais jogam muito avançado, né, no caso do esquema do Volta Redonda? Não, até no lance do gol não tava a bola já com o nosso adversário, era a construção deles,
nós estávamos até o momento equilibrado, a partir dali que a bola lateralizou, onde o Johnny saiu para abordar ali gerou desconforto para a gente, onde pegou nosso time desequilibrado, nós não tivemos a postura ali de ter um retorno, de passar a linha da bola, e aí abordamos de forma de trás para frente, e o cara levou e achou o passe ali. Foi uma série de erros ali, acho que não se encaixa muito nessa situação, mas foi uma série de erros de abordagem, de fechar meio e também de posicionamento corporal do Gabriel ali na hora ali, estava muito reto e teve a coisa, depois teve também um pouco da saída do Jean ali, porém, aquilo ali pra gente foi muito ruim mesmo, porque acho que era um jogo que, como a gente viu no decorrer do jogo, com muito espaço, nós tínhamos a possibilidade, nós tivemos mais de 10 construções do nosso gol, a área adversária chegou ali pecando, então acho que o gol acabou destabilizando um pouco ali, mas que se não tivesse, acho que a gente aumentaria muito mais as nossas chances de vitória. E sobre o Paysandu agora, é um time bem vertical mesmo, que ataca bastante o último terço, com muita ligação direta. É uma preocupação que nós temos, obviamente, tanto que eu falei sobre a parte tática, sobre tentarmos ajustar a nossa parte ofensiva com a parte defensiva do jogo, porque o Paysandu é um time que faz bons contra-ataques muito rápidos ali, com muita força. Então, são coisas que a gente vai alinhar agora aqui para que a gente possa estar da melhor forma possível no sábado, para que a gente possa buscar essa vitória. Me pergunta agora para os Zaga, uma coisa que a gente tem sentido falta, é por que não está tendo mais as coletivas de pós-jogo em jogo fora de casa? Não, eu acho que assim, o que acontece? Nós tivemos uma demanda em relação à CBF de diminuição de passagem. Ano passado, para você ter uma ideia, a gente recebia 32 e esse ano começou com 34. E aí, na primeira rodada mesmo, eles já vieram com uma normativa para voltar de novo 32. Então, assim, o que acontece? Para a gente acaba viajando um número menor, a gente tem levado 22 atletas e 10 membros da comissão técnica. Então, para ter ideia, né, entre diretoria, na verdade, só da parte da direção só vai o presidente e sou eu e o Wilson Leite que a gente viaja. O resto são todas as pessoas que estão diretamente ligadas. Todas as pessoas que estão viajando estão ligadas diretamente ao jogo. E ter tirado duas passagens diminuiu e a gente teve que fazer algumas opções dentro da partida. Enfim, com isso a gente não tem levado a parte da assessoria de imprensa, saindo até a parte de análise do analista também. Então a gente está tendo que fazer algumas opções, mas não é uma coisa que nunca mais vai ter. É que, infelizmente, para esse jogo a gente teve uma demanda diferente para esses jogos que saíram, pelo menos nos 2 últimos jogos, e acabou não tendo. Mas a gente, com certeza, vai dar toda a resposta em todos os jogos, continuar fazendo. Só vamos mesmo tendo que alinhar de uma forma mais tranquila e tentar ver a maneira como é que a gente dá essa resposta para vocês. Rogério, olhando o atual cenário que se encontra, como que você está no seu nível de satisfação com a atual elenco? Então, Eu do Júlio César. obviamente, é muito preocupante tudo que está acontecendo, né? Principalmente Volta Redonda, que está acostumado a vivenciar momentos de vitórias, momentos de sempre lá em cima na tabela, e você hoje está com 4 jogos, 3 derrotas e um empate, é muito ruim. Cara, eu vou te falar que, obviamente, a gente precisa ajustar, a gente precisa melhorar, porém são jogadores, cara, que, primeiro momento, são de caráter, são jogadores que estão buscando o tempo todo, as coisas podem não acontecer da melhor forma possível, mas estão buscando, são caras que se dedicam todos os dias, tanto no treinamento como nos jogos, a buscar. O que a gente precisa é qualificação, a gente precisa qualificar, e nós temos a qualificação, nós precisamos ter esse ajuste entre a gente mesmo, de coletividade, né, de entrosamento entre eles, individualmente, e como eu falei anteriormente na pergunta anterior, a gente... não temos como comprar a confiança, nós temos que produzir a confiança, nós estamos produzindo e nós vamos conseguir. Eu falo de coração, eu estou aqui há 3 anos, o torcedor de Volta Redonda me conhece bastante, sabe que aqui não está faltando empenho, não está faltando dedicação, e o Rogério fala para vocês, eu confio que a gente vai dar a volta por cima e para que a gente possa buscar voltar aos trilhos de vitórias, de estar buscando pelo menos o meio de tabela ali, para a gente estar sempre brigando e não em zona de rebaixamento, que é uma zona muito cômoda mesmo. Eu vou para o João Chaves, do Portal
futebol interior, cruzada. Com esse rendimento abaixo do esperado da competição, o Volta Redonda já observa opções no mercado para reforçar o elenco na próxima janela. E a outra pergunta que ele faz é quais são as posições enxergadas pela diretoria como mais urgentes? Sim, acho que eu falei um pouquinho já sobre isso em algum momento aqui. Com certeza a gente está analisando, todo momento a gente está ciente e consciente que a gente precisa buscar algo mais. Isso já é uma conversa entre a gente. E como eu falei, não é muito não é nem da minha alçada esse tipo de análise em relação à parte técnica, né? Isso a gente está muito bem entregue em relação ao Rogério e à comissão técnica, mas a gente olhando, você analisa, a primeira coisa que você analisa é que nós fizemos pouco gols. Então, mas não é que o futebol ele só analisa ali o resultado. Só que a gente entende que a gente não precisa procurar só atacante, apesar de eu ter falado isso aqui. Mas a gente precisa ter um elenco forte. Um elenco forte é trazer atletas que estejam comprometidos com a vitória, né? Eu acho que, além do mais disso, que, na verdade, a gente precisa... hoje, quem ganha e quem perde uma partida é um detalhe. É uma bola parada que você não acompanhou o cara dentro da área, é uma bola que bate na mão e acaba sendo pênalti. Então, assim, para que a gente tenha esse ajuste e esse equilíbrio, a gente precisa trazer para dentro do elenco atletas que estejam acostumados a trabalhar sempre em alta concentração e acostumados à vitória. Aqui nós temos um elenco vitorioso. Nós tivemos mudanças e trouxemos muitos atletas. E eles estão pegando esse espírito e eu confio muito que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Uma pergunta direcionada ao professor Rogério. Professor, você já conhece boa parte do elenco por ter trabalhado com eles nos últimos anos. Acho que todo o elenco, né? 23 anos com a gente. Mas o time vem de um momento ruim nesse início de Série B. Na sua avaliação, depois dessas primeiras semanas, o que está faltando voltar a conseguir os resultados positivos? É o que a gente vem falando aqui, sobre confiança, sobre qualificação. Nós estamos criando, nós estamos chegando no último terço. Algo que é muito difícil de um time fazer é chegar no último terço. E chegar no último terço, ele é dificultoso, né? E quando chega lá, ele piora, porque é onde tem menos espaço, onde está tudo muito compactado. A gente vê jogos de times grandes aí que tem a dificuldade, né? A gente vê a Copa do Brasil ontem, onde os times menores geraram uma dificuldade incrível para os times maiores. E isso é difícil, é complicado. E o que a gente precisa é qualificação. É aquela qualificação daquele último passe, é aquela qualificação daquela finalização. Agora mesmo, lá contra o Atlético, nós tivemos 2, 3 chances claras de chegar na cara do gol e fazer o gol. Mas tomamos decisão errada, finalizamos mal e faz parte do processo. Óbvio que é muito ruim, mas a gente sabe que faz parte, nós somos seres humanos e estamos fadados a falhar, né? Mas a busca nossa mesmo é pela qualificação ali no último terço para que a gente possa fazer os gols. Rogério, nesses últimos jogos, apesar das derrotas, a pergunta do Samuel, vou voltar sem insider, né? Nos últimos jogos, apesar das derrotas, tivemos uma defesa bastante sólida. No último jogo, inclusive, conseguimos marcar pela primeira vez na Série B. O que você projeta sobre os próximos confrontos e também gostaria que você falasse um pouco sobre como vem sendo desenvolvido o trabalho de marcação e contra-ataque da equipe? Então, eu acho que o único jogo que desenvolveu isso pra gente foi contra o Novo Horizontino. Os demais times, todos eles marcaram de linha baixa ou média, nos dificultando bastante. Eles sim querendo contra-atacar a gente, né? Mas óbvio que a gente tem treinamentos aqui de velocidade. Nessas últimas semanas agora que não teve não tem como botar velocidade em treinos em jogos muito próximos, porque eles geram um desgaste muito grande aos atletas. Mas obviamente nós temos tanto o desenho para que a cada ação a gente possa contra-atacar nosso adversário. Mas o grande problema nosso não está sendo esse. Nossos adversários estão vindo com muita linha baixa. E aí sim, dificulta, porque você tem menos espaço, você tem que gerar espaço e com isso vem as dificuldades. E por isso que a gente fala sobre qualificação, né? Que aí o jogador, que é o diferente, que é aquele cara que sustenta a bola, que qualifica o passe, vai fazer a diferença. Nós temos esses jogadores aqui. Eles não estão encaixando ainda, mas vão encaixar. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos partidos as coisas vão dar certo. A última pergunta. Rogério, como que você encara esse atual momento da equipe e como que você vem trabalhando junto aos atletas, né, para que todos juntos superem esse momento e o Volta reencontre o caminho da vitória? Então, é um momento muito difícil, obviamente.
principalmente como a gente falou que quem é acostumado a vencer está perdendo, é muito ruim, porque você acaba tirando um pouco da sua confiança, e o que eu falei com eles, nós temos que produzir confiança, nós temos que buscar nosso passado, nosso histórico, as coisas boas que a gente fez, as coisas que a gente que nos deu alegria, né, para que a gente possa querer vivenciar isso tudo de novo, né? Como eu falei, esses dias agora, depois da derrota lá, eu fiquei vendo o vídeo de como nossa comemoração do acesso, nossa comemoração do título, e aquilo ali me deu um gás, uma energia espetacular para que eu pudesse fazer uma semana boa. E eles estão fazendo a mesma coisa que eu falei com eles para eles fazerem, espero que estejam fazendo também, para que venha com essa gana aí, a gente vê no treinamento que já estão mais confiantes, e espero que sábado as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Só depois, quando acabar o jogo, que a gente vai ter a certeza disso. Mas eu tenho muita convicção que as coisas vão mudar para a gente. Temos um caminho difícil a seguir, porém que se a gente conseguir mudar essa trajetória, tudo que essas dificuldades aqui vão se transformar em felicidade daqui a pouco. Não, acho que é importante a gente estar aqui colocando nosso pensamento, explicar. A gente entende todas as manifestações do torcedor que nos acompanha, mas eles também têm que ver que, no sentido de que, ao longo dos últimos anos aí, a gente deu muita alegria, com um trabalho sólido, com um trabalho de comprometimento, de vitórias, de títulos. Então a gente pede esse apoio, que eles continuem nos apoiando, que eles continuem indo ao estádio, que nos dê força, que nos incentive, porque a gente precisa dessa força deles, que é importante. A gente está aqui trabalhando, é uma situação incômoda para eles, mas para nós também é muito incômodo. Nós não estamos aqui pedindo para que fiquem aplaudindo coisas que a gente está fazendo que não está conseguindo resultado. Podem cobrar, podem estar sempre muito abertos a esse tipo de cobrança, que a gente vai fazer com que a gente cresça. Isso é muito claro para a gente aqui nesse sentido. Acho que eles entendam também que é uma situação muito incômoda, que isso faz mal não só a gente nesse momento está se sentindo mal, nossos familiares sentem, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas próximas, a gente que está aqui dentro do clube está em busca dessa vitória, e eu tenho certeza que com o trabalho, com dedicação, com o empenho que a gente tem feito, nós vamos conseguir aí dar a volta por cima. Tá? Então, da parte da direção também, o clube tem feito tudo, tem dado a melhor estrutura possível, tem investido, tem feito o que é possível fazer em relação a tudo que a gente pode fazer nesse sentido aqui no clube. É claro que a gente está sempre atento para que a gente possa trazer mais melhorias, melhores condições, mas que a gente possa aí estar remando junto para que a gente possa, todos nós aqui, estarmos aqui bem breve, aqui dando uma resposta diferente e dizendo que foi importante todos acreditarem nesse processo. Só agradecer o público de forma geral que vem nos apoiando no estádio, falar para eles confiarem nesses jogadores, são os nossos jogadores, são os caras que vão tirar a gente dessa situação, né? Que possam nos apoiar ali a cada jogo ali no Raulino, que é um ambiente muito importante para a gente, e que a gente consiga voltar ao caminho das vitórias, que a gente consiga voltar aos caminhos que a gente tanto se acostumou a vivenciar, que são os 3 pontos, que tá sempre brigando na parte de cima da tabela.